Pereira vai nos falar sobre teoremas ergódicos não comutativos. Obrigado, Marcelo. Bom, uma honra estar aqui falando no colóquio. Então, agradecer aos organizadores pelo convite. Então, vou falar sobre esses teoremas ergódicos não comutativos. Então, talvez para começar, seja bom eu falar um pouquinho sobre o teorema ergódico usual comutativo, certo? Que, bom, infelizmente isso eu não coloquei aqui na transparência, mas eu posso fazer fazer um esboço aqui rapidamente. Então, a situação é a seguinte: você tem um espaço de probabilidade. Bom, para quem não sabe o que é isso, digamos que você tem um conjunto ômega, e essa mu é uma probabilidade que é é uma maneira de medir subconjuntos de ômega. Então, isso aqui é uma medida, né? Então, significa que dado um conjunto E contido em ômega, bom, chamada uma medida de probabilidade. Dado um conjunto E, um subconjunto de ômega, você tem um valor que vai ser um número entre 0 e 1. Bom, digamos a probabilidade do conjunto, certo? Então, dado um conjuntinho aqui, você associa essa probabilidade dele. Bom, depois disso, a gente vai trabalhar com transformações nesse conjunto. Bom, aqui eu estou trapaceando um pouco porque, na verdade, a probabilidade não vai estar definida para todo subconjunto. Então, tem umas coisas técnicas aqui que eu vou pular senão a gente não vai muito longe. Você tem uma transformação de fato, não pode ser uma coisa totalmente arbitrária, tem que ser, no mínimo, uma transformação mensurável, que quer dizer que ela preserva a classe dos conjuntos que são medíveis em relação à probabilidade. E essa transformação ela tem uma propriedade fundamental que preserva a medida de probabilidade. Preserva nu. Isso quer dizer o seguinte, que a medida da pré-imagem de um conjunto é igual à medida do conjunto. Tá? Então, de novo, está aqui o seu ômega, né? E você tem essa transformação T aqui agindo no espaço, e aí você quer saber quais são os pontos x que vão cair aqui nesse seu conjunto. Né? Então, que o T de x está em E. Digamos aqui o conjunto E. Tá? Então, quem são os caras que caem lá? Por definição, isso é o conjunto pré-imagem, né? T-1 de E. Então, a probabilidade do seu T de x estar em E, né? Certo? Isso aqui é a probabilidade de você entrar aqui, né, que é o tamanho desse conjunto aqui, é igual ao tamanho do próprio conjunto. Bom, então, tem exemplo. Deixa eu tentar em 2 minutos, para quem já viu isso alguma vez, certamente já viu os seguintes exemplos. Ômega igual ao círculo, e mu é uma medida, medida de Lebesgue, é uma medida de comprimento. Normalizada de uma certa maneira, e digamos que isso aqui é uma rotação. Tá? Então, uma rotação de um certo ângulo alfa. Então, nesse caso, você tem vale essa condição aqui, né? Por exemplo, se o E
for esse intervalo aqui, então T menos 1 de E são os caras que, após a rotação de ângulo alfa, caem naquele intervalo. Certo? Isso é um intervalo de mesmo tamanho, porque a rotação não distorce os comprimentos. Então, o fato da rotação não distorcer os comprimentos faz com que ele não distorça essa medida aqui, que é a medida de comprimento. Certo? Bom, então esse é um exemplo básico. Aí tem um negócio importante. Tem outra palavrinha ali que eu tenho que definir, que é a seguinte. O que é uma transformação ergódica? Então, deixa eu escrever isso aqui. Tá, se, além disso, T é chamada ergódica se não existe um conjunto, um subconjunto E, tal que a medida dele é estritamente maior que zero, estritamente menor que 1, e que seja que satisfaz a seguinte condição, que T menos 1 de E seja igual a E. Então, o que quer dizer isso, né? Deixa eu aproveitar esse desenho aqui. Imagina que você tivesse um conjunto com essa propriedade aqui. Então, você tem um conjunto, digamos que esse pedaço aqui é o seu conjunto E. Tá? Então, ele tem uma probabilidade positiva, mas não total. E essa condição aqui diz que os pontos que começam dentro do conjunto E jamais saem do conjunto E. Ou seja, se você começa a iterar a transformação, você fica aqui dentro. Bom, basicamente em dinâmica a gente está interessado em iterar a transformação, né? E descrever o que vai acontecer com as órbitas e tal. Então, nessa condição aqui, você pode, basicamente, essa condição é uma condição de irreducibilidade. Se você não tem essa condição, quer dizer que você pode quebrar o seu conjunto, a sua transformação, em duas transformações vivendo em mundos diferentes que não se comunicam. Tá? Então, é uma noção de irreducibilidade. Então, é possível mostrar aqui que se esse ângulo alfa, bom, talvez dividindo por 2π, né? Se alfa sobre 2π é irracional, então essa rotação aqui é ergódica. Tá? Bom, então isso é uma introdução a esse contexto aí da teoria ergódica. Bom, aí a gente vai ver agora o teorema mais fundamental da teoria ergódica, que é o teorema de Birkhoff. Tá? Bom, você tem uma certa função definida no seu espaço e você está interessado em fazer... você vai fazer essa soma aí. Deixa eu anotar isso aqui. Então, bom, vamos desenhar o ômega como sendo algo unidimensional, né? E aí você tem aqui uma função f de ômega na reta, né? Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar pega um ponto aqui x no espaço e olha a chamada órbita dele, né? Que é o conjunto desses iterados aqui. Alguma coisa assim. Tá? Aí, em cada ponto, você vai lá e calcula o valor da sua função. Tá? E você faz uma soma. Isso aqui é chamada soma de Birkhoff, que está indicada ali, Fn de x igual a f de x mais f de t de x. Vamos colocar n termos aqui, então vai ter f tn menos 1 de x. Tá? Na verdade, você vai estar interessado isso aqui é a soma de Birkhoff. Você, em geral, está interessado na média de Birkhoff.
que é simplesmente pegar isso e dividir por n. Ou seja, você anda n passos e calcula o valor médio da sua função ao longo desse pedaço de órbita. Tá? Aí tem o chamado teorema de Birkhoff, que diz que vai aparecer aqui, que diz o seguinte, que essa sequência vai convergir para o valor médio da função. Tá? Bom, no caso, isso aqui é uma integral de Lebesgue. Naquele caso lá do círculo, você pode pensar que é uma integral usual, digamos, né? Sob certas hipóteses. Converge para todo x, exceto talvez x em um certo conjunto n, que são um conjunto de pontos ruins, que tem medida zero. Ou seja, você tem essa convergência aqui, que em quase todo, isso se diz em quase todo ponto. Essa convergência funciona, exceto talvez em um conjunto pequeno de pontos. Tá? Bom, aquele exemplo não é o melhor para ilustrar isso, porque naquele exemplo, se a f for contínua, então é possível mostrar que essa convergência vale em todo ponto. Mas tipicamente não esse é o caso. Aquele exemplo é meio bem comportado demais. Tá? Eu poderia dar outros exemplos aqui, mas eu vou gastar muito tempo nisso. Em geral, podem ter alguns pontos onde a coisa falha e você não tem a convergência, mas é um conjunto pequeno, em relação é um conjunto de probabilidade zero. Tá? Então, em teoria ergódica, tipicamente, a gente está interessado em propriedades, assim como em teoria da probabilidade, a gente está interessado em propriedades que valem com probabilidade 1. Tá? Então, esse é o caso aí do teorema de Birkhoff. Tá? Bom, qual é a interpretação? Né? É que quase todas as órbitas elas são equidistribuídas no espaço. Tá? Elas não vão ficar mais tempo, se você pega um certo conjunto aqui com uma medida, sei lá, 10%, então a tendência das órbitas é ficar 10% do tempo aqui. Tá? Aliás, isso segue do teorema de Birkhoff aplicando a função que vale 1 nesse conjunto e 0 no resto. Então, as órbitas são equidistribuídas, então isso dá uma maneira de calcular a integral. Né? Isso aqui parece um pouco uma soma de Riemann, né? Se esses pontos estiverem bem espaçados, se esses pontos aqui fossem quando você calcula a soma de Riemann, você faz exatamente uma soma dessas, né? Bom, pelo menos se for uma soma de Riemann usando intervalinhos de mesmo tamanho. Então, a ideia é essa, né? Que esses pontos são tão bem distribuídos lá que isso fica mais ou menos tipo uma soma de Riemann e você tem essa aproximação aí. Bom, então isso termina a introdução relâmpago à teoria ergódica, o teorema de Birkhoff. Agora, o objetivo da palestra é trabalhar com generalizações desse teorema, né? Especialmente generalizações não comutativas. Então, deixa eu falar rapidamente sobre essa generalização aqui. Né? Vão definir, dada uma sequência de funções, você diz que ela é subaditiva em relação à transformação T se vale essa desigualdade. Tá? Então, o exemplo principal é esse que eu dei aqui das somas de Birkhoff, é o exemplo mais simples que tem, onde, de fato, a desigualdade ali vira uma igualdade. Né? Então, isso aqui, no caso das somas de Birkhoff, né? Aqui está errado, né? Aqui são as somas, não médias. Aqui, você começa no ômega, anda um tempo n e calcula a soma. Aí aqui está errado também, né? Aqui era para ser n. Deixa eu escrever. Então, para essas funções, você tem essa igualdade aqui.
Tá? Você começa no ômega, anda um tempo n, né? Anda um tempo n, depois anda um tempo m, calcula a soma nesse trecho. A soma nesse trecho daria igual a soma, começando daqui no trecho n mais m. Né? Então, você tem essa igualdade. Em geral, a gente vai ver exemplos depois, tem muitas situações onde você tem uma desigualdade, não uma igualdade, né? Para outra sequência de funções. Então, tem essa generalização do teorema de Birkhoff, que diz que você vai ter uma convergência, tá? Você vai ter uma convergência dessa sequência sob aquela hipótese mais fraca, só que a diferença é que o valor para qual a coisa está convergindo é uma constante que não vai ser mais integral. Bom, não, isso aqui já não faz mais sentido, então vai ser uma constante que é dada por uma fórmula simples aqui, que tem a ver com as integrais também. Tá? Então esse é o teorema ergódico subaditivo, bastante útil em muitas situações também. Bom, dito tudo isso, agora vamos para a situação que nos interessa mais, que é uma versão não comutativa do teorema de Birkhoff. Então, basicamente, o que a gente vai estar interessado é em substituir a reta por um grupo. Tá? Na verdade, eu não vai ter um super teorema que resolve tudo. Tá? Eu só vou dar... Isso é só uma filosofia do tipo de problema que a gente está interessado, e no final eu vou mostrar teoremas concretos que dão informações interessantes para certos grupos que a gente vai ver. Tá? Bom, mas ainda numa total abstração, a gente pode pensar em generalizar essas somas de Birkhoff. Então, pelo menos, tem duas ideias iniciais, que seria, bom, fazer os produtos. Bom, como em geral não é comutativo, tem um monte de escolhas das ordens aqui, mas pelo menos essas duas aqui são mais naturais de considerar, né? Não é claro qual delas é melhor. Bom, mas então defina essas duas sequências aqui, que são formadas a partir de um certo g inicial, né? Assim como a partir de uma certa função inicial, eu formei essa sequência aqui das somas de Birkhoff, né? Então eu chamei produtos de Birkhoff e colocamos aqui as flechinhas para distinguir os dois. Assim como para as somas de Birkhoff eu tinha uma certa identidade aqui, eu vou ter identidades similares para esses produtos. São chamadas identidades de cociclo. Tá, bom. Então você, olhando aqui de novo o teorema de Birkhoff, ele dá uma informação assintótica sobre esses valores. Diz que eles tendem que é uma coisa aproximadamente linear, né? Porque isso aqui é uma constante, então Fn sobre n é aproximadamente uma constante C, quer dizer que o Fn é alguma coisa do tipo C vezes n, módulo um pequeno erro, né? Então você quer obter alguma coisa desse estilo. Bom, é claro que dessa generalidade não faz muito sentido, então vamos colocar um pouco mais de estrutura no problema. Então vamos supor que o grupo ele age à esquerda em algum certo espaço H. Tá? Então, uma ação de um grupo é o seguinte, você tem esse espaço H, dado um elemento G do grupo, você vai estar definindo uma espécie de multiplicação do G pelo P, né? Que vai dar um elemento aqui no H. E aí você tem essas propriedades aqui, que a identidade não move nenhum ponto, e você tem a regra aqui de associatividade. Tá? Ou seja, uma ação do grupo é um homomorfismo do G no conjunto das transformações de H. Ok. Então, bom, em vez de escrever o comportamento assintótico desses elementos do grupo, a gente olha as imagens você fixa um ponto P0 e olha esse tipo de sequência aqui. Né? Então, esse espaço H ele pode ser mais simples do que o grupo, por exemplo, ele pode ser um espaço euclidiano, né? Um Rn. Você pode ter uma representação do grupo, etc. Então, às vezes, nesse espaço você tem mais estrutura e consegue dar um sentido a isso que você quer falar aqui. Bom. Tá, aqui tem um comentário sobre qual ordem da sequência é mais natural, mas vamos deixar para ver isso nos exemplos.
Bom, então as situações concretas que a gente vai considerar são as seguintes. Exatamente o que eu falei, né? O H vai ser um espaço euclidiano, tá? Um RD, e você tem um grupo agindo linearmente aqui. Bom, digamos que é um grupo de matrizes inversíveis. Tá? Então, o que você está fazendo, de fato, você está multiplicando matrizes, né? Aqui você vai estar multiplicando as matrizes e aplicando em vetores em RD, e você quer saber o que acontece com isso. Tá? Então, essa, digamos, é a situação não comutativa mais natural que tem. É claro que vocês poderiam pensar, pô, mas por que não começa com um grupo mais simples, né? Mas o negócio é que a gente está interessado em grupos não compactos, né? Infinitos, porque se for uma coisa compacta, então a informação assintótica tipo essa não faz muito sentido. Bom, agora uma outra situação. Digamos que tem um grupo. Bom, aqui está falando em semigrupo, mas vamos esquecer isso aqui, tá? Digamos que você tem um grupo agindo por isometrias num espaço. Tá? Então, aí você tem um outro tipo de estrutura bem rígida. Né? Bom, aqui eu tinha linearidade, aqui eu tenho uma métrica nesse espaço aqui que é preservada. Então, aí você quer saber o que vai acontecer com isso. Essa é a situação chamada de Carlson-Margulis. Essa aqui eram os elementos. Então, essas são as duas que eu vou discutir, tá? E, de fato, eu vou mostrar que como essa primeira situação pode ser reduzida a essa. Bom, isso é uma ideia, basicamente vem do... aqui está errado também, do Kaimanovitch, que viu essa relação, que a gente vai ver depois. Então, vamos começar dessa situação aqui geométrica, tá? De grupos de isometrias. Então, vamos debater um pouco isso. Suponha que você tem um espaço métrico. E suponha que você tem um grupo agindo nesse espaço métrico por isometrias. Tá? Bom, muito do que eu vou falar funciona para as chamadas semicontrações, mas para simplificar a discussão, vamos esquecer isso aqui. Não vou dar nenhum exemplo interessante nesse caso mesmo. Então, vamos considerar o caso de isometrias. Isometria é simplesmente uma transformação que preserva distâncias. Né? Então, distância entre as imagens de P e Q é igual a distância entre P e Q. Bom, aí você considera aquela situação que eu tinha falado dos produtos de Birkhoff, né? Que você tem essa transformação T, ergódica e tudo mais. Né? Isso aqui é uma espécie isso aqui generaliza um pouco a situação do Birkhoff, porque você pode pensar no caso do Birkhoff que o grupo é a própria reta agindo na reta por translações. Então você vai recuperar as somas de Birkhoff facilmente. Tá? Então vamos debater o que acontece com vamos procurar propriedades dessa sequência aqui. Então, a única estrutura que você tem no H, por enquanto, é de espaço métrico. Então, vamos fazer o seguinte, a sequência que a gente está interessado é essa aqui, né? Eu fixei um certo ponto base, tá? E aí vamos olhar a distância, desse ponto aqui, tá? Vamos pegar os elementos da sequência, né? E considerar a distância ao ponto base. Então, a primeira coisa que você verifica é que isso é uma sequência subaditiva, né? Ou seja, para essa sequência de funções distâncias, você tem aquela desigualdade que tinha aparecido antes, né? No teorema ergódico subaditivo. Isso é fácil de verificar desse desenho, tá? Olha só, você olha a distância do P0 ao Pn mais m. Tudo isso depende de um ponto ômega, né? Bom, então você tem essa distância aqui e vou mostrar que é menor do que isso mais isso. Então é basicamente apenas aplicar a desigualdade triangular e observar que esse lado aqui, né, essa distância aqui, que corresponde a esse termo aqui da soma, né, é igual a esse aqui, no caso de isometrias, porque esse ponto é a imagem desse, esse ponto é a imagem daquele, então é uma verificação fácil. Tá? E também funciona no caso de semicontrações, bom, mas vamos deixar isso para lá.
Então, você obteve uma sequência subaditiva, então você pode aplicar aquele primeiro teorema, primeiro não, né, o segundo teorema. Opa. Lembrem desse teorema que eu tinha mostrado aqui, né? Uma vez que você tem uma sequência subaditiva, se você divide ela por n, você tem convergência a uma certa constante. Então, voltamos e fazemos isso com essas funções de distância aqui. Ah, eu esqueci de comentar, né? Mas tanto o Birkhoff como aquele outro teorema, o teorema ergódico subaditivo, para eles funcionarem, você tem que supor que está trabalhando com funções integráveis. Então, impomos uma certa hipótese de integrabilidade aí, e aí obtemos finalmente essa convergência aqui. Então, isso aqui é chamado o drift do cociclo, né? Você tem essa sequência de pontos que está andando por aí, e você está medindo com que velocidade eles estão se afastando do seu ponto base, assintoticamente. Então, ele tem uma tendência a se afastar com um certo drift, um fator que é o drift alfa. Então, a distância no tempo n, você vai ter uma distância mais ou menos alfa vezes n do seu ponto base. Tá? Bom, mas até aí a gente não fez quase nada, né? Porque a gente apenas usou o teorema ergódico subaditivo e a desigualdade triangular. Então, uma coisa um pouco pobre ainda. Tá? Ah, bom, aqui então, o teorema, um dos teoremas principais vai dar bastante mais informação do que isso, né? Mas esse é o nosso ponto de partida. Bom, aqui tem os comentários que, de fato, esse drift não depende da escolha do P0 e nem a hipótese de integrabilidade. Bom, então é conveniente olhar um exemplo diferente. Então, esse aqui é bastante instrutivo. Qual é o grupo aqui? O grupo é o grupo livre em 2 geradores. Tá? Então, é um grupo infinito enumerável de todas as palavras que você pode formar com A, B, A-1 e B-1. Certo? E você faz as simplificações, né? A vezes A-1 é a identidade. E mais a palavra identidade também. Então, se você pega esse grupo e desenha o chamado grafo de Cayley dele, você tem um negócio que é uma árvore infinita, que isso aqui aparece na capa do livro do Elon de grupo fundamental, né? Pelo menos na versão que eu tenho do livro tinha esse desenho. Então, o grafo de Cayley ele é formado ligando as palavras, os elementos do grupo, né? Então, tem um vértice e tem uma aresta em comum. Os vértices são os elementos do grupo e as arestas, você desenha uma aresta se um elemento pode ser obtido do outro escrevendo uma letra à direita. Né? Tá? Então, por exemplo, aqui tem o AB, ABA, certo? Aí tem o grupo age do seu grafo de Cayley por isometrias. Né? Ele age à esquerda. Né? Então, a transformação que consiste, por exemplo, em multiplicar todo mundo por A. Né? Isso é uma isometria. Eu não disse qual é a métrica aqui. Né? A métrica que é a distância natural. Qual é a distância natural? Por exemplo, a distância entre esse cara e esse vai ser 2, porque você faz o seguinte, você coloca comprimento 1 em todas as arestas, e aí você vê qual é o caminho mais curto ligando 2 pontos. Né? Por exemplo, a distância desse aqui a aquele é 1, 2, 3, 4. Né? E você também... Bom, e aí você parametriza as arestas de algum jeito e você tem uma distância aí nesse conjunto. Então, por exemplo, multiplicar por A é uma isometria, né? Vai levar esse galho aqui da árvore e vai chegar aqui nesse galho. Se você multiplica todo mundo por A, essa coisa aqui cai lá. E isso é uma espécie de movimento rígido, né? Preserva essa função de distância. Bom, agora, para entrar na situação lá que a gente estava debatendo, eu preciso também de uma transformação ergódica, né? Então, isso aqui é um outro exemplo de transformação ergódica que eu podia ter comentado no início. Basicamente o seguinte,
o seu espaço vai ser formado pelas sequências infinitas, palavras infinitas nesses 4 símbolos, tá? E aí a transformação ela consiste em transladar essas sequências, é o chamado shift. Bom, e existe uma medida nesse espaço de símbolos que corresponde a você pegar um dado de 4 faces e a cada momento você joga o dado e cada face do dado você tem um desses elementos aqui e aí você vai jogando o dado e vai escrevendo uma palavra infinita, né? Então isso é um processo estocástico que pode ser modelado através de uma certa medida que é chamada medida de Bernoulli. Tá? É uma coisa bastante intuitiva, né? Mas eu não vou ter tempo em entrar em todos os detalhes. Basicamente, o que vocês devem pensar é o seguinte, o importante de ver que acontece nesse caso é o seguinte, que essa sequência que a gente forma, ela é a trajetória de um passeio aleatório, né? Lembra que essa sequência era formada aplicando os elementos do grupo. Eu não disse aqui quem é a transformação G, né? A transformação consiste em olhar a posição do símbolo 0 e aplicar a isometria correspondente. Bom, de qualquer maneira, você pode modelar um passeio aleatório no grafo naquele framework que eu expliquei antes. Aquelas sequências que a gente estava considerando, nesse exemplo aqui, consistem simplesmente em trajetórias de um passeio aleatório. Então você começa aqui do ponto da identidade, joga o seu dado, cujas 4 faces são essas aqui, e aí você aplica a isometria correspondente, né? Por exemplo, for o A, você veio para cá, né? Então, por exemplo, digamos que no primeiro lançamento foi isso, depois foi isso, primeiro foi A, depois foi B, depois foi A, então você vai percorrer essa trajetória aqui. Talvez você, na etapa seguinte, você tenha um A-1, aí você volta para cá, depois... tem que pensar um pouquinho aqui a respeito porque essa descrição que eu falei fica bem por causa que eu estou considerando... Onde é que está? Desculpa. A ordem do produto é essa aqui, né? Se eu botasse na outra ordem, não ia ser exatamente o passeio aleatório, isso é uma coisa mais confusa. Bom, mas então, esse é um exemplo bacana, típico. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode interromper, tá? Bom, então, finalmente, deixa eu enunciar que o teorema, um dos 2 teoremas principais que eu vou falar, que é esse teorema de Carlson-Margulies, não muito antigo, que diz o seguinte, bom, tem uma transformação, tem um espaço métrico, tem hipóteses a respeito desse espaço métrico que eu vou discutir depois, tá? Bom, aí você faz a mesma história, né? Considera um cociclo, bom, aqui eu botei semicontrações, mas vamos pensar como um cociclo de isometrias para não complicar, e considera aquele tipo de sequências, né, que você obtém aplicando as isometrias. Então o teorema diz o seguinte, bom, lembra, a gente já sabe que essa sequência de pontos, ela vai se afastando com uma certa velocidade linear. Aí o teorema dá uma informação extra, ele diz que essa sequência ela é acompanhada por uma geodésica. Isso aqui é outro termo que eu vou definir um pouco mais precisamente depois, tá? Tem uma certa linha aqui, uma curva que é chamada uma geodésica, que é com várias propriedades especiais, cuja velocidade é aquele alfa, que era o drift que a gente tinha definido antes. Então tem uma geodésica partindo do ponto P0, que ela acompanha esses pontos aqui, porém com um erro, né? Tem essa linha aqui é a geodésica, tá? E aqui são os pontos lá da sequência que a gente considerou. Então, essas distâncias aqui elas são o pequeno de n, né? Ou seja, algo que dividido por n vai a 0. É que nem aqui, evidentemente, no teorema de Birkhoff, né? Essa informação que você tem aqui do teorema de Birkhoff, você pode pensar simplesmente fazendo um gráfico. Você tem aqui os seus pontos da sequência, né? E
a informação dada aqui diz que esses pontos da sequência são aproximadamente C vezes N, né? Onde C é essa integral aqui. Tá? Então, é uma coisa do mesmo estilo, né? Bom, então eu tenho que explicar todos esses termos geométricos aí, mas antes de dar as explicações, vamos ver o que acontece no exemplo. Esse exemplo que eu dei da árvore, ele de fato ele satisfaz essas hipóteses, blá blá blá. Então, deixa eu só explicar o que são as geodésicas nesse caso, né? Que tem um conceito geral de geodésica. Nesse caso aqui, as geodésicas são o seguinte: são caminhos sobre a árvore que nunca passam duas vezes pelo mesmo ponto, né? E que andam com velocidade constante. Tá? Então, por exemplo, um caminho com velocidade 1, começando desse ponto, ele tem que escolher um dos 4 ramos para partir e depois ele não pode voltar. Então ele vai para cá, depois ele chegou aqui num ponto de bifurcação, aí ele tem 3 escolhas, né? Não pode voltar para cá, digamos que ele vai para cá. E aí você vai fazendo isso com velocidade constante. Então, o que o teorema de Carlson-Margulis diz nesse exemplo do passeio aleatório é o seguinte, que com probabilidade 1, existe alguma geodésica, que é um caminho infinito aqui no grafo, que acompanha sublinearmente o seu passeio aleatório, né? Então, bom, acho que vale a pena refletir um pouco para entender o que está acontecendo. Se um passeio aleatório, nesse tipo de... nessa árvore aqui, de fato não é muito difícil provar que ele tem um drift igual a 1/2. Tá? Eu podia ter comentado isso antes, porque digamos, você vai para cá, depois você tem probabilidade 1/4 de voltar e probabilidade 3/4 de se afastar, né? Então você tem uma tendência em geral a se afastar de onde você veio, né? Depois, digamos, você foi para cá, né? Tem probabilidade 3/4 de você continuar se afastando, probabilidade 1/4 de você voltar, né? Então, 3/4 vezes 1 mais 1/4 vezes menos 1 dá 1/2, e esse é o drift. Tá? Com 3/4 do tempo você se afasta e 1/4 do tempo você volta. Tá? Então, o que o teorema de Carlson-Margulis diz é que, bom, você vai se afastar, mas você vai acabar escolhendo, vai estar sempre próximo de um caminho injetivo, né? Esse caminho injetivo é formado pelos pontos que você passa um certo número finito de vezes, mas não volta mais, né? Por exemplo, digamos, na primeira etapa você foi para cá, talvez você volte e acabe indo nessa direção aqui, né? Então, nesse caso, o caminho injetivo vai passar por aqui. Tá bom? Então, esse é um exemplo bastante importante para entender o significado do teorema. Tá. Bom, agora eu vou explicar as hipóteses gerais. Eu tenho mais 20 minutos. Então, que hipóteses você precisa para ter esse tipo de comportamento aqui? Bom, vocês podem ter reparado que lá apareceu uma palavra chamada curvatura, que é um negócio que é às vezes meio assustador, porque curvatura, em geral, é um tensor, um objeto super difícil, né? Mas o que a gente vai usar, na verdade, é um conceito sintético de curvatura, né? Na verdade, eu não vou definir nenhum número ou nenhum tensor, nada chamado curvatura, eu apenas vou definir o que é um conceito de curvatura não positiva. Então, uma situação análoga, onde você, quer dizer, você tem uma curvatura lá do ponto de vista de geometria diferencial, que é um objeto que envolve derivadas e não sei o quê, e tem um conceito sintético que não vai envolver nada disso. Então, uma situação provavelmente familiar, onde você tem duas coisas paralelas, uma que envolve derivadas e outra que é uma coisa mais macroscópica, é convexidade de uma função. Você pode definir através de dizer que a derivada segunda é sempre maior ou igual a zero, ou você pode definir através de uma desigualdade aqui, que é uma coisa um pouco mais simples, né?
Então, isso aqui é chamado uma definição sintética, digamos, macroscópica, se você quiser, e essa é uma definição analítica. Bom, cada ponto de vista tem as suas vantagens, claro. Talvez esse aqui seja mais fácil para fazer verificações, porém aqui você precisa supor diferenciabilidade, o que não é legal, né? Bom, então vamos ver o que é essa definição sintética de curvatura não positiva. Bom, antes de falar nisso, vou começar definindo o que são as geodésicas. Então, geodésica é uma coisa muito simples, que você pode definir num espaço métrico. É simplesmente uma curva parametrizada aqui num intervalo de velocidade constante, tá? Ou seja, você mede a distância entre dois pontos e ela é proporcional ao intervalo de tempo aqui, entre os dois, tá? Então, isso é uma geodésica de velocidade c. Um espaço chamado geodésico, se quaisquer dois pontos podem ser ligados por um segmento geodésico, né? Uma curva desse tipo. Bom, se você consegue ligar, você pode reparametrizar para ter velocidade unitária, né? Agora, se tiver um único segmento geodésico de velocidade unitária para cada par de pontos, então o espaço é chamado unicamente geodésico, tá? Bom, aqui um exemplo não trivial. Bom, o R2 com a norma euclidiana, obviamente, é unicamente geodésico. Agora, se você bota aquela norma da soma, então você tem um espaço geodésico que não é unicamente geodésico. Bom, uma observação é que os espaços unicamente geodésicos são contráteis porque dá para ligar todo mundo no mesmo ponto e puxar a partir dali, né? Então, essa condição global aqui, ela impõe restrições na topologia. Bom, com todas essas estruturas aí, você pode definir um ponto médio, né? Dados os pontos PQ, você liga através de uma geodésica, da única geodésica com velocidade unitária, e pega o ponto no meio do caminho dessa geodésica, né? Então, esse vai ser um ponto, ele vai satisfazer, por definição, ele vai satisfazer essas igualdades aqui, né? Então, é chamado ponto médio. E, bom, é interessante que ele é único. Bom, existe e é único. Agora, vão usar isso para falar sobre afastamento de geodésicas. Bom, tem que colocar umas hipóteses aqui no seu espaço métrico para não ser muito esquisito. Então, finalmente, então vamos definir o que é curvatura não positiva, tá? A gente diz que a curvatura é não positiva se acontece o que está mostrado aqui na figura. Dados 3 pontos quaisquer, você liga através de geodésicas os 3 pontos. Além do mais, você pega nesse segmento geodésico, você pega o ponto médio, mesma coisa nesse, liga aqui, e aí se esse comprimento aqui for sempre menor ou igual à metade desse, então é chamado um espaço de curvatura não positivo. Por exemplo, no espaço euclidiano você vai ter uma igualdade, né? Então, bom, que é um espaço de curvatura zero. Bom, tem uma definição equivalente que é você olhar geodésicas infinitas aqui partindo desses pontos, que são dados por essas funções aqui, e calcular a distância em cada ponto, dividir por t. Então, você tem uma função não decrescente. Bom, é um exercício mostrar equivalência entre essas duas definições. Então, vamos olhar naquele exemplo, eu falei em árvores, né? As árvores satisfazem essa condição aqui, de que essa função é não decrescente. De fato, por exemplo, aqui tem 2 geodésicas partindo desse ponto, né? Bom, aqui é uma árvore um pouco diferente daquela, mas é bem parecido. Então, uma geodésica, ela vem com uma certa velocidade constante aqui, foi para cá. E a outra veio com uma certa velocidade aqui e foi para lá, né? Então, talvez uma seja um pouco mais rápida que a outra, né? Nesse caso, se você calcular a distância entre... Tem 2 pontos se movendo, calcular a distância dividido pelo tempo, enquanto elas estiverem na mesma linha, a coisa isso aqui é constante, né? Que é a diferença das velocidades.
Mas depois cada um vai para um lado, e aí a distância entre eles aumenta, né? Então, bom, tem um outro exemplo bacana que é o plano hiperbólico, mas eu acho que eu não vou poder falar nisso, mas aí você tem uma função com uma cara, um jeitão meio parecido. Bom, para quem sabe algo sabe geometria riemanniana, no caso de variedades riemannianas completas, simplesmente conexas, então essa condição de curvatura não positiva corresponde exatamente a ter curvatura seccional menor ou igual a zero em todo ponto e todo plano. Bom, tem uma outra definição que é chamada convexidade uniforme, que eu acho que eu vou pular. Bom, de fato nem está escrito aqui, mas é uma coisa similar a algo que se vê em espaços de Banach, mas é uma definição um pouco mais técnica, então e também já estou com pouco tempo, vou pular isso. Bom, aí tem essas hipóteses geométricas que a gente coloca, elas têm uma consequência bacana, que é o seguinte, que está explicado informalmente aqui. Se você tem um triângulo fininho, sendo que fininho significa que a desigualdade triangular é quase uma igualdade, né? Ou seja, a soma dessas distâncias está próxima dessa distância aqui. Então quer dizer que esse vértice aqui está próximo de algum ponto lá embaixo. Isso não é uma propriedade geral de espaços métricos, tem vários espaços métricos que não vão satisfazer isso, mas os espaços com os quais a gente está trabalhando satisfazem isso. Então, é possível provar que nas hipóteses que nos interessam tem a seguinte propriedade. Dado um epsilon, o epsilon vai ser uma espécie de erro na desigualdade triangular, né, um erro relativo a esse lado aqui. Você pode associar um delta com a seguinte propriedade. Bom, então se o epsilon for suficientemente pequeno, o delta também vai ser, tem esse limite. E o que significa o delta? O delta é a distância entre esses pontos aqui. Bom, na verdade é o quociente entre essa distância e essa. Tá? Bom, isso aqui, por exemplo, no caso euclidiano, é um exercício de trigonometria, né? Então, vamos falar agora sobre como é que se prova esse teorema de Carlson-Margulis. Bom, na verdade a prova não vai ser muito difícil, porque eu vou varrer para baixo do tapete toda a parte complicada que vai estar contida num negócio que é chamado lema de Plis ergódico. Bom, primeiro, apenas para motivar esse resultado que é mais abstrato, tem um negócio chamado lema de Plis, que é bastante usado em dinâmica, que diz bom, ele tem um enunciado meio complicado, mas eu posso explicar numa figura. Isso é um lema puramente aritmético, uma coisa a respeito de sequências de pontos. Ele diz que você tem uma sequência de pontos assim, tá? E aqui você tem uma certa, digamos aqui no ponto N, você tem algo do tipo alfa N, tá? Você faz o seguinte, se você considera aqui retas de inclinação alfa menos epsilon, tá? Então existem muitos pontos aqui, são chamados os pontos NI, onde todo o gráfico da sequência está abaixo dessa reta de inclinação, passando por esse ponto, com inclinação alfa menos epsilon. Então, aqui eu tenho a sequência, né, que é esse conjunto discreto. Então, são momentos onde a coisa está abaixo dessa inclinação. Bom, basicamente isso é uma tradução do que está escrito, do que estava escrito aqui, né? Desculpa, devia ter mostrado. Bom, então, é um negócio fácil de provar, né? Um exercício de análise. E tem uma versão ergódica dele, hein? Que é basicamente uma coisa desse estilo para sequências subaditivas, né? Então, bom, deixa eu enunciar de uma vez.
dado uma sequência subaditiva com a hipótese de integrabilidade, esse aqui é aquele mesmo número que aparece lá no enunciado do teorema subaditivo, né, que no nosso caso a gente vai trabalhar aqui com funções de distância, que é o drift. Então, essa diferença aqui, ser maior do que algo linear, corresponde a sequência está abaixo de uma certa reta. E, bom, fica mais fácil mostrando esse gráfico aqui, né? Aqui você está plotando essa sequência aqui. Bom, a sequência que é basicamente a sequência que a gente está interessado, só que tem uma certa inversão do tempo, tem uma sutileza aí. Mas você plota uma certa sequência e você mostra que a coisa fica abaixo de uma certa reta, exceto talvez, exceto talvez numa faixa inicial aqui. Bom, essa é a parte ergódica do teorema. Agora vamos para a parte geométrica e vamos ver como é que a gente usa isso para demonstrar o teorema de Carlson-Margulis, né, que é a existência daquela geodésia. Você faz a coisa mais natural possível. Você pega... Você tem aqui o seu espaço H, e aqui é o seu ponto base P0, e aí você tem aquela sequência de pontos P1, P2, P3, etc. Então, o que você faz é ligar, o espaço é unicamente geodésico, você liga esses pontos ao ponto inicial P0, certo? E o que a gente vai mostrar, bom, essas coisas podem ser prolongadas para geodésicas infinitas, né? Então você tem esses raios aqui. Então você vai provar que essa sequência de raios está convergindo para alguma coisa. É isso que a gente vai fazer. Tá? Então, para provar que essa sequência de geodésicas é gama omega n aqui. Então tem que provar que esse negócio converge para alguma outra coisa que é fácil de provar que é uma geodésica. Então, basicamente, você tem que mostrar, fixa um certo, converge pontualmente, né? Então, fixa um tempo t e mostrar que essa distância aqui entre o gama n e o gama k tende a zero. É menor que epsilon se tanto n como k forem bastante grandes, né? Então, para provar isso, a gente vai usar aquela propriedade de Boltzmann. A estratégia é a seguinte. O t está fixado. Aí você pega tanto n como k muito maiores que t. Então, então Pn está em algum lugar aqui, o Pk está aqui, você ligou. Aí calcula a distância do Pk a esse cara aqui, que é o que está... Esse aqui é o ponto que está à mesma distância do P0, porém sobre a outra geodésica, né? Então, na verdade, esse comprimento deve ser igual a esse. Tá? Então, pela propriedade de curvatura negativa, essa distância entre esses pontos aqui, né, é menor ou igual ao negócio que você teria fazendo, no caso euclidiano, que seria isso aqui, né? Tá? Então, o que você tem... Isso a gente tem que provar que converge para zero à medida que o n e o k ficam grandes. O t está fixado, o k é muito grande, então você tem que provar que esse h aqui é um O pequeno de k, né? Que é um negócio dividido por k vai a zero, né? Bom, então, aí como é que você faz isso? Não você junta aqui a definição de drift com o lema de Plis-Ergodian, tá? Bom, basicamente o drift diz que isso aqui é a função distância, né? A distância é mais ou menos linear e o Plis dá esse tipo de informação aqui. Então você olha esse triângulo, tá? Que é um desenho que tinha aparecido antes, né? Que tinha aquele Hzão que eu queria mostrar que é sublinear, né? Aqui tem o Pn que foi usado para desenhar aquela geodésica aqui, né? E aqui o Pk foi usado para desenhar essa geodésica. Então, você faz uma continha bastante simples, né? Para mostrar que isso aqui é pequeno, a ideia é mostrar que o excesso na desigualdade triangular é relativamente pequeno. E depois eu aplico o lema geométrico. Então, se você calcula o excesso na desigualdade triangular, no caso de isometria, esse D é exatamente isso,
Então, aí você substitui aqui as informações que você tem 2 epsilon vezes k. E, bom, então tem que mostrar que isso relativamente a esse lado aqui é pequeno, né? Mas esse lado aqui é mais ou menos proporcional ao k. Então você tem algo, no final, fazendo as continhas, que são muito fáceis, né? Você obtém que esse excesso é algo que vai ser esse excesso relativo vai ser pequeno se o epsilon for pequeno, e aí acabou, né? O lema geométrico diz que esse h é pequeno, relativamente, e aí, bom, e aí você usa de novo isso aqui e mostra que esse hzão é um O pequeno de k. E aí está provado o teorema. Tá? Então, basicamente, tudo está contido aqui, nesse negócio todo aqui e nessas propriedades geométricas. Bom, agora eu devo ter 2 minutos. Bom, deixa eu... Tem um negócio... Como eu tinha falado, a outra aplicação é o teorema de Euseledétis, né? Que aí o nosso grupo não comutativo agora é um grupo de matrizes. Esse teorema ele diz respeito a... Bom, ele tem um outro enunciado que eu não vou ter tempo de falar, mas ele pode ser enunciado de uma maneira abstrata como uma convergência de um certo produto simetrizado de matrizes. Tá? Então, basicamente, para quem conhece o teorema de Euseledétis, basicamente, aqui ele com esse enunciado aqui é um pouco misterioso, talvez, mas, por exemplo, os autovalores dessa matriz que você obtém aqui, elevados à potência 2n, são exatamente os valores singulares dessa matriz produto aqui, do AN. Então, por exemplo, a norma da matriz, né, vai ser aproximadamente o maior autovalor aqui, lambda, elevado a 2n. Então, vai dizendo que a norma está crescendo exponencialmente. E também dá outras informações, bom, dá muitas outras informações, mas não vou ter tempo de explicar. Então, esse teorema aqui, na verdade, é um corolário do Carlson-Margulis se você aplica a coisa no espaço correto. Então, que espaço é esse? Bom, o grupo GL ele age à direita em formas quadráticas, da maneira óbvia, por composição. Bom, mas a gente gosta de ações à esquerda, então a gente faz um seguinte truque. Bom, primeiro, formas quadráticas podem ser escritas através de matrizes, e dualizando a coisa, bom, você usa essa abjeção e dualiza a coisa para obter uma ação à esquerda. Se você faz as contas, você obtém agora uma ação à esquerda nesse espaço de matrizes positivas que é dada por essa fórmula aqui. Bom, é possível colocar uma métrica nesse espaço de matrizes positivas, de modo que essa ação se torne uma ação por isometrias, e isso é bastante fácil de fazer, mas eu estou sem tempo. Aí você mostra que a coisa tem curvatura não positiva, de fato. As geodésicas partindo da origem nesse espaço de matrizes positivas são muito simples, são simplesmente P elevado a um certo T, isso é uma geodésica, tá? Então, agora você... Então, o Euseledétis estava interessado nesse tipo de limite aqui. Então, você observa esse negócio que está aqui no meio, tá? A definição da ação era essa fórmula aqui, mas com essa fórmula a coisa se torna bastante simples. Esse negócio que está aqui no meio é simplesmente pegar a matriz, o ponto identidade no seu espaço e aplicar esse elemento aqui do grupo de matriz. Aplicar a ação para esse elemento do grupo, tá? Que vem das matrizes que você tinha transpostas. Essa transposição é um negócio que no teorema de Carlson-Margulis, as flechinhas são para o outro lado. Então, a transposição inverte a ordem dos produtos. Então, basicamente, usando isso, você cai na situação de Carlson-Margulis, tá? Então, você agora considera um ciclo de isometrias, que é obtido dessa forma, e olha a órbita partindo da matriz identidade.
Então, o Carlson Margulis nos diz que tem uma geodésica que acompanha essa órbita, né, com erro sublinear. Bom, como eu falei, as geodésicas partindo da origem têm esse tipo de fórmula, né, alguma matriz elevado a t, né, então um p ao quadrado elevado a t. Tá? Então, e agora o resto, a coisa está contida aqui nesse desenho. Essa aqui é a geodésica limite, dada por Carlson Margulis, né? Aí você olha a mesma geodésica que tinha aparecido na construção, na prova do teorema, né? Que você liga o P0 ao certo Pn. Né? Essa geodésica vai ter, no nosso caso aqui, vai ter uma fórmula muito simples, que é isso aqui. Né? Bom... você liga com velocidade tal que no tempo n você está aqui. Então, a gente sabe, o que a gente quer provar o que a gente quer provar é que a raiz 2nésima vamos voltar aqui para ver, né? A gente quer mostrar que essa coisa converge. Mas isso aqui é uma matriz positiva que corresponde exatamente a esse ponto aqui na geodésica, na enésima geodésica. Então, você quer mostrar que essa sequência de matrizes está convergindo para uma certa matriz. Isso é simplesmente porque a gente sabe que essa geodésica está convergindo para aquela, né, ou pelo teorema, né, pelo enunciado do teorema diz que esse ponto converge para esse ponto. Não, desculpa, que essa distância aqui é sublinear, né? Essa distância é sublinear, então aplicando a curvatura negativa você tem que essa distância aqui está tendendo a zero. Né? Então, dessa maneira você recupera o teorema de Euler-Lederer. Bom, então, é isso, obrigado. Obrigado, Jair. Pergunta? Eu tenho uma pergunta. Já primeiro uma curiosidade. O Carlson Margulis chamam o LPE de lema de Price ergódico? Não, eles não chamam, não chamam. Mas isso foi o nome que eu coloquei por razões de publicidade, mas eu acho que ninguém até agora reclamou, acho que é correto. Essa teoria tem algo a ver com a teoria dos grupos hiperbólicos? As figuras são parecidas. Tem uns outros... que tem diversos tipos de curvatura não positiva, né? Na verdade, eu não sou especialista nesse ramo, então eu acho que tem outros resultados recentes que vão nessa direção. Então, tem o do Tioso, que eu acho que talvez tenha a ver com isso. Quem? O Júlio Tioso.